Você está na tvpontodevista.com.br, uma emissora do Sistema Frederico Carvalho de Comunicação. Boa noite a você que está pela internet, pela onda gostosa da sua tvpontodevista.com.br. Estamos começando mais um programa Ponto de Vista, aquele que deu origem à emissora. Aqui Frederico Carvalho comunicando. Hoje em a emissora, aqui Frederico Carvalho comunicando. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. E eu quero agradecer a você, meu querido ouvinte, minha querida telespectadora, por ter nos acompanhado aqui pela tvpontodevista.com.br. É sempre bom saber que você está com a gente, é sempre bom saber que você está juntinho da gente aqui em www.tvpontodevista.com.br. Pois é, minha gente, mas hoje nós vamos ter uma entrevista antológica. Há algum tempo que a gente negocia isso para lá e para cá, e não acerta o passo. Agora a gente acertou, graças também ao nosso querido Testaí, né, José Eduardo Testaí, que é um grande amigo, é um irmão nosso, né, e está com a gente também no nosso Jornal de Notícias. Mas, então, nós estamos hoje com o psicólogo Diogo Bonioli, ele que vai conversar com a gente sobre a dificuldade de aprender, né? Por que o jovem tem tanta dificuldade de aprender? Por que isso é tão difícil? Ah, bom, tem cura? Eu não sei, ele vai saber, ele é o psicólogo, né? Eu não sou. Você pode participar da TV Ponto de Vista, dessa entrevista, você pode nos buscar ao vivo pelo telefone 3857-1001, 3857-1001 é o telefone da sua participação. E pode também encontrar a gente pelo WhatsApp. O WhatsApp da TV Ponto de Vista é o 964292677, 964292677. Você também pode usar o facebook.com/TV Ponto de Vista e pode também usar a nossa própria página, porque ali existe um mural e você pode deixar suas impressões ali. Bom, deixa eu cumprimentar o nosso convidado, ele que é psicólogo e pelo menos há 50 anos. Bom, pelo menos a experiência é um pouco mais do que isso. Eu vou cumprimentar o Diogo Bonioli. Diogo Bonioli, boa noite, obrigado pela sua presença. Muito, tvpontodevista.com, que você seja muito bem-vindo a esse espaço. Boa noite, seu Gonçalo, boa noite, Brasil, boa noite a você que me recebe. Psicólogo há quanto tempo, Diogo? Já fazem 7 anos de psicologia. 7 anos de psicologia. E me diz uma coisa, tem algum... 7 anos de psicologia. E me diz uma coisa, tem alguma especialidade ou você lida com todas as áreas da psicologia? Eu sou especialista em educação, e como a gente já conversou em off, né? Também sou educador. Em off não conta. Pois é. E aí eu sou educador também, professor de filosofia na rede estadual. E especialista em tecnologias aplicadas à educação. Certo. Então, dentro da psicologia, eu pratico abordagem psicanalítica, né? Que é a área do Freud e Lacan. E, ao mesmo tempo, também que a gente se debruça na avaliação psicológica. Então, é uma área muito bem específica, técnica, e, ao mesmo tempo, ao qual a gente também se debruça na clínica do inconsciente. Certo. É uma aventura, né? Psicologia aventura. É uma aventura belíssima todos os dias. É mergulhar no inconsciente, é mergulhar na vida. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a minha psicóloga, a doutora Renata Heder, né, que está sempre acompanhando, minha e de Ana Luiz Antunes. Né, muito obrigado a Renata, um abraço também para você e para todo o pessoal que milita. E também um abraço do meu amigo Testaí, o José Eduardo Testaí, que é uma pessoa maravilhosa. Bom, Diogo, o jovem tem dificuldade de aprender. Antigamente, eu me lembro que a gente tinha que ficar ali debruçado no livro e a preocupação era
você tem que estudar para tirar 10. Porque na pior das hipóteses, se você não tirar 10, você fica com 9. Hoje, o pessoal estuda para 5. E na pior das hipóteses, ficaria com 4, porque estava reprovado. Sim. Como é que está isso, hein, Diogo? Você como professor, como psicólogo, o que está acontecendo na cabeça desses nossos jovens? Nós estamos vivendo uma complexidade muito grande, né? Sim. De fato, só tem uma questão nessa fala que eu precisava pontuar, é que era uma coisa assim, é sorte agora tirar 5. Tem muita gente que está se debruçando com 5. Nossa, que sorte! Fica feliz com esses 5, sabe? Bom, né? Olha, muito bom, adorei e tal. É claro que a gente está passando por uma transição muito grande em relação à avaliação, método de avaliação, e até tenho gostado dos novos horizontes que têm surgido. Mas, de fato, a preocupação com nota hoje, a preocupação, inclusive, com passar, acham graça, né? Infelizmente. Fazer bem feito, né? Sim. Nós temos hoje uma cultura do meamismo, né? Eu boto aqui entre aspas o meamismo, que está dando hoje lugar às pessoas morcego, sabe? Crianças morcego. O que é criança morcego? Ficam de perna para cima. Quase isso. Quase isso. O morcego é aquele que dorme o dia todo Aham. e fica acordado a noite toda. E aí começa a inverter todo o processo de alimentação, de dormir e tal, e a aprendizagem vai ser a primeira a ser destruída. E por que o meamismo ele faz parte dessa base, né? Porque, inclusive, a cobrança diminuiu, né? Dentro Sim. de casa, cobrança, exemplo. E a gente, é claro, né? Tem o olhar da família que influencia sobre as notas. Hoje eu porque- tenho um adulto morcego também, né? Temos bastante. Muita adulto coisa, que tem. né? E aí que não produz de fato, né? Tem pessoas que não produzem e que não estão preocupadas com isso. Você não estuda e você não trabalha. E aí? E aí que é isso aí. E tá assim, Não tem infelizmente. importância, eu fico na casa de minha mãe, do meu pai, e tá tudo bem. E Eles retardando mais o processo de libertação, né? Hoje você tem crianças de 30, 31 anos, né? E aí crianças... Você tem criança de 45, 50? Sim, que não sai de casa. Não sai de... Adolescentes de 45, E 50. aí a gente nota que às vezes o problema de aprendizagem começa na família. Tem um caso muito interessante, assim, que eu posso citar hoje, e vários, que é só conversar com os nossos colegas professores. O pai e a mãe quer que a criança tenha hábito de ensino, mas a criança nunca vê o pai e a mãe com um livro. O pai e a mãe quer que ele se tranque no quarto para estudar, mas liga a televisão no programa que ele gosta de assistir. E aí como é que vai ter o hábito de estudo? Não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Você acredita que tá muita coisa ligada? Porque eu trabalhei também numa escola, e eu posso dizer até o nome, porque, graças a Deus, onde eu trabalhei, eu sempre fui muito bem tratado e, graças a Deus, procurei tratar bem também. Então, eu trabalhei no Colégio Salesiano Santa Rosa, fiz parte da coordenação do Salesiano. E ali batia-se muito, o grupo de coordenação se preocupava muito com a formação de hábitos do aluno. A formação de hábitos de leitura, a formação de hábitos de escrita. Quer dizer, foi uma época que eu estava lá, que eu vivenciei isso. A maior parte desses professores estão aposentados, mas alguns ainda estão na ativa. Porém, a formação de hábitos, não só hábitos de educação mesmo, de polidez, mas também hábitos na hora do estudo, o exercício de casa cobrado de uma forma coerente, porque não basta cobrar exercício de casa só para dar um castigo para o cara fazer em casa. Agora, você acha que isso acabou? A formação de hábitos acabou? Ou as pessoas estão criando uma autoeducação com relação aos hábitos? Ou uma autodeseducação, não sei. Pois é, os bons costumes sempre foram preconizados pelos gregos antigos, né? Sim, claro. E eles sempre colocavam essa mensagem para que as pessoas praticassem bons hábitos. Então, é desde a Grécia Antiga que se havia o hábito de não praticar bons hábitos. Mas só que é claro que hoje, com a casa mais vazia e de repente até uma fiscalização menor sobre isso, tem aumentado o número de casos, né? E, consequentemente, vai deixando em aberto os bons hábitos que vão ser, como consequência, o fracasso escolar. Então, apresentado como uma consequência do que tem acontecido, né? Que são os péssimos hábitos. Eu tenho problema de falta de atenção. Sim, e você treina isso? Não. Eu tenho problema de não gostar de ler. Quer ver uma coisa, Frederico? Uma coisa que eu acho que é de não gostar de ler. Quer ver uma coisa, Frederico? Uma coisa que eu acho que é bem início de papo da gente mesmo. Não existe uma pessoa que não gosta de ler. Verdade. Eu não concordo. De concordo. uma forma ou de outra, a pessoa lê. Primeiro temos isso aqui. Verdade. Né?
Tem que ler. Eu não gosto de ler, mas tá toda hora lendo, né? Exatamente. O negócio é o que tá lendo. Verdade. Pra mim não existe uma pessoa que não gosta de ler. Existe uma pessoa que ainda não descobriu o gosto do que, né? Pela leitura formal, diria assim. É daquilo que ela gosta de ler, né? Ela ainda não descobriu qual é o ponto de partida, o início, porque daqui a pouco vai começando a ler outras coisas e outras e outras. Então todo mundo gosta de ler. O negócio é descobrir o que se gosta de ler. Verdade. Né? Eu Você gosta de ler um jornal, uma revista de fofoca, um jornal mais polido, uma revista, daqui a pouco a gente vai descobrindo e vai melhorando o nosso hábito de leitura. E aí a gente retorna aquilo. É uma outra coisa também que eu não concordo, né? Ah, é preguiça. Meu filho é preguiçoso. Meu filho... Eu não concordo com isso também. Então tem a questão do hábito influenciando exatamente aí. Você acha que tem muito de Gardner nisso? As inteligências múltiplas agindo nas crianças? Olha, a visão de Gardner, ele vem justamente complementar uma ideia anterior de um psicólogo que formulou a ideia de inteligência social, né? Então, quando a gente fala em Gardner, na inteligência emocional, já existiu alguém que já falou algo muito parecido, que é a inteligência social. E aí a gente retorna aonde? Bons hábitos familiares. Sim. Então, qual é o início da inteligência emocional? É a relação social. Então, se eu convivo em lugares onde as pessoas aprendem, lutam, e tem exemplos, né? Olha fulano, olha cicrano, nosso primo não sei quem, nosso tio não sei quem lá. Isso vai fomentando na pessoa esse hábito. E também o contrário existe. É óbvio. Se eu nunca vi meu pai e minha mãe lendo, se eu nunca vi as pessoas conversando sobre isso, também eu nunca vou chegar a esse ponto. Então, às vezes, não é preguiça, muitas das vezes não é falta de gosto. E sim falta de exemplos, modelos. Palavras movem, exemplos arrastam. Agora, é interessante isso que você está me falando, porque você tá mostrando a visão de um lado da coisa. Mas existe um outro lado que eu já, na minha vida também profissional, já vivenciei, que é o fato de, por exemplo, ter um irmão que se destaca nos estudos e os outros não querem nada com os estudos. E toda hora a mãe fica assim, imita o exemplo do seu irmão, olha o seu irmão como é que faz, olha seu irmão como é que tirou 10, olha seu irmão como é que foi premiado, olha seu irmão que não sei o quê, e os irmãos acabam se desentendendo porque um acha o outro o saco. Às vezes até por inveja. Às vezes até por se sentir incapaz. Ou às vezes até porque só a mãe está falando. E pode criar até um sistema de sabotagem, exatamente, né? Eu quero ser diferente dele. E aí, como é que fica? Olha, muito bem tocado o seu Porque assunto. a gente vê isso também. Uma pergunta maravilhosa, fundamental. Espero que todos consigam compreender isso. Nós não podemos comparar crianças de jeito nenhum. Jamais, né? Com crianças. Nunca mais. Não pode. Mas um ideal de eu faz parte do planejamento, inclusive antes da criança nascer. Então, olha, eu quero ter um filho, eu sonho com um filho e tal, que ele vai conseguir fazer tal. É claro que a objetivação de onde eu gostaria que meu filho chegasse, isso é uma questão particular. Inclusive com a comparação é uma questão particular. Mas quando eu começo a comparar ele com outros modelos e deixo ele à vontade, que não seja alguém da mesma idade dele, sim, aí se torna saudável. Então, por exemplo, eu quero falar pro meu filho assim, olha filho, olha que bom exemplo o tio Frederico, olha, comunicador e tal. Aprendeu. Olha como ele lutou, a vida não é fácil não, tá vendo filho? E aí eu vou mostrar pra ele bons exemplos. Ainda não venceu, tá lutando. e a vida é sempre uma luta, tal. Então eu vou mostrando bons exemplos, mas eu não vou falar assim, e ainda vou ensinar, olha, não precisa ser igual. Mas sempre lutando, filho. Lutando, né? Porque Entende? a perfeição não existe, mas você buscar se aprimorar. Eu não comparo pessoas. Eu comparo bons hábitos. Essa que é a diferença fundamental. Entendi. Agora, o Diogo Bonioli, doutor Diogo Bonioli, psicólogo, que está aqui já dando uma aula de como a coisa funciona. Doutor Diogo Bonioli, o Bill Gates, num dos livros dele, A Estrada do Futuro, há alguns anos atrás, ele disse que a gente precisava prestar muita atenção na tecnologia, na época ainda de muito papel, de muito livro, né, que ainda é necessário, mas que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar. Mas que a gente deveria começar a pensar em novos parâmetros de documento, de prova, de avaliação, de nota e de livro.
Eu pergunto, tem uns 10 anos que Bill Gates escreveu isso, não mais do que isso. Ele estava certo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou tirar a palavra, vou tirar o nome do Bill Gates da jogada. Você me perdoe. Claro. Porque o que acontece? O Bill Gates eu li no livro dele. É porque ele não foi inovador nesse sentido, né? Eu vou lhe dizer por quê. 1600 e tanto, uma pessoa escreveu um livro chamado Didática Magna, que é o Comenius, e ele falou que as crianças deveriam de aprender como que brincando. Olha, é verdade. O pai da pedagogia moderna diz que nós deveríamos de fazer o que as crianças aprendessem como que brincando. E ele prometeu aos céus, à terra, à igreja, aos pais, ao próprio educando, de que ele seria capaz de educar como que brincando. Na verdade, a educação só deveria de ser assim. Devia ser assim. Sim. Então, assim, papel é tecnologia, caderno é tecnologia, livro é tecnologia. Nós temos hoje novas e a gente tem que saber inserir isso mesmo que brincando. Porque, sinceramente, Frederico, vou contar aqui, ó, só entre nós dois e o mundo. Só nós dois aqui. Tem um monte de gente que usa hoje a lousa digital como se fosse o quadro de giz. Mas direto. E adianta o quê? Nada. 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 Porque a maior das tecnologias chama-se professor. Aliás, não conseguiram nunca fazer outra, né? É a maior tecnologia. Então o professor, ele quando tem a habilidade de educar, ele vai usar aquela lousa com uma habilidade diferenciada para tornar esse processo de aprendizagem muito mais divertida. Agora, tem um bocado de gente que tem prazer de não ser divertido. É verdade, né? Tem. Porque eu tenho visto... Acha que não está ensinando, Eu né? tenho visto colegas reclamarem muito dos alunos. Né? Porque o aluno não quer nada, o aluno não sei o quê, mas o professor também, às vezes, ele é um chato. Sim. Ele é um chato. Eu, por exemplo, eu sou a pior pessoa como coordenador da vida. Não existe um coordenador mais chato. Como diretor, eu não sou chato. Mas como coordenador, eu sou extremamente chato. Eu sempre fui chato como coordenador. Agora, como professor, eu sou um gozador em sala de aula. Porque eu mexo com um, mexo com o outro, eu não deixo ninguém quieto. E aí, ou o cara não entra na minha aula mesmo, ou então ele participa e faz a parte dele. Mas a grande tecnologia justamente não é você aprender a dançar conforme a música? Sim, com o que eu tenho, né? Exato. Eu tenho que aprender a jogar com o que eu tenho. E tornar isso de modo atraente e divertido. Por isso que eu digo, a maior tecnologia é o professor. Então me diz uma coisa, por que se briga tanto com relação ao celular em sala de aula? Olha só, eu acho, atenção papais, atenção mamães, atenção vocês que estão habituados à tecnologia e acham que o filho tem que ser